E ao desembarcar em Osaka, no Japão, para o encontro do G20, o presidente Jair Bolsonaro rebateu a chanceler alemã Angela Merkel e disse que o Brasil, abre aspas, tem exemplo para dar para a Alemanha sobre o meio ambiente. Ontem, Merkel afirmou que tem grande preocupação com as ações de Bolsonaro sobre o desmatamento no país. Nós temos um trecho para exibir em áudio e vídeo da fala dela. Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive, sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, em grande parte de carvão, e a nossa não. Então eles têm a aprender muito conosco. O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores, vieram aqui para ser advertidos por outros países, não. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado, em alguns casos, alguns chefes de Estado tiveram aqui. A fala, portanto, do presidente Jair Bolsonaro e não a fala da chanceler alemã, como eu havia dito. Bolsonaro disse também que não vê problema nenhum em ser abordado por Merkel para falar sobre desmatamento. A chanceler descreveu como dramática a situação no Brasil e afirmou que pretende questionar o presidente sobre o tema. Outro que enquadrou Bolsonaro foi o presidente francês Emmanuel Macron. De acordo com ele, a França não assinará nenhum acordo comercial com o Brasil caso o presidente saia do Acordo Climático de Paris. A fala coloca em risco os trabalhos de negociações comerciais entre União Europeia e Mercosul. Diga lá, Carlos Andreasa. É preciso tratar essa discussão climática, especialmente relativa ao desmatamento florestal no Brasil, com base em dados e em estatísticas, né? Não me parece que essa discussão pública exagerada, de parte a parte, incluindo aí os líderes de outros países, tenha objetivamente base em dados, né? Além de tudo, o governo Bolsonaro está no começo. Acho isso tudo muito exagerado, um tom acima de origem, o presidente também corre nele. A gente sabe que nada se resolve em reuniões como essa do G20 e isso me parece uma retórica que quer encobrir o que realmente importa aí na discussão. A saída ou não do Brasil do Acordo de Paris como gatilho para os países europeus, gatilho ou, para muitos, desculpa, para os países europeus criarem dificuldades para o acordo entre União Europeia e Mercosul. O chanceler Ernesto Araújo, por exemplo, não está no Japão porque foi a Bruxelas tratar desse acordo. Da parte do Brasil e da Argentina, em nome do Mercosul, disse que o acordo estaria muito próximo de um bom termo, esse acordo comercial com a União Europeia. E os europeus insistem em esticar a corda da negociação, querem maiores benefícios em relação àqueles pleiteados, sobretudo pelo Brasil, e acho que essa discussão climática serve como uma espécie de espanador para espalhar um pouco a discussão e avançá-la um pouco mais adiante. Eu tendo a entender por aí, a gente sabe que esse negócio de G20 é muita conversa fiada, e aí na hora que forem se encontrar, sentar pessoalmente, a Angela Merkel não vai botar o dedo na cara do Bolsonaro, tampouco o Macron, então vamos ficar tranquilo, vai ficar tudo bem. Vera Magalhães. Bom, os dados que tem até agora concernentes ao meio ambiente não são bons, né? Não vem só desse governo, é algo que vem aí, o desmatamento avança. Isso preocupa os outros países do mundo, não é de hoje, não é, portanto, uma tutela sobre o governo Bolsonaro, é algo que os países do resto do mundo sempre olharam, a questão da Amazônia. Existe um fundo bilionário de recursos que é mantido com recursos, inclusive, da Alemanha, da Noruega e da Alemanha, o Fundo Amazônia, que o atual governo, por meio do ministro Ricardo Salles, quer mudar. Ele quer mudar a destinação de recursos que são dados ao Brasil com o fim de se proteger a Alemanha. Ele quer usar esses recursos, inclusive, para outras questões administrativas, em contrariedade com a Alemanha e a Noruega. Já houve reuniões entre ele e diplomatas dos dois países que manifestaram essa contrariedade. Então, a fala dela vem no bojo de várias preocupações já externadas por lideranças de todo o mundo em relação à política ambiental do Jair Bolsonaro, que mesmo antes de assumir, já abriu mão de receber a Conferência do Clima, que se mudou
para o Chile, porque o presidente achou que isso não era um assunto importante. Então, tem uma questão de fundo que explica o fato da chanceler alemã ter dito que gostaria de conversar com Bolsonaro a esse respeito. Não é algo imperialista, a mão do imperialismo alemão sobre a nossa floresta, tentativa de se imiscuir em nossa soberania. Se a reunião é multilateral, a reunião do G20, ela é um ambiente propício para discussão entre vários países, inclusive países que têm esse tipo de interesse em comum, e no caso da Alemanha, financiamento a um fundo para gerir a Amazônia. Isso é absolutamente natural. Acho exagerada a maneira como o presidente e também o general Heleno, sobretudo, reagiram à afirmação da Angela Merkel de que gostaria de conversar com o presidente brasileiro. Não tem nada demais a presidente de um país importante como é a chanceler de um país importante como é a Alemanha conversar com o presidente do Brasil a respeito da gestão ambiental brasileira. Não vejo nenhum impedimento nisso, acho a reação exacerbada, acho pouco diplomática e espero que quando se sentem para de fato conversar, e é importante que o façam, seja em termos amistosos e de boa convivência entre os países, porque afinal de contas é para esse tipo de coisa que servem reuniões como essa. Qual é a sua leitura, Alexandre? Olha, eu queria separar claramente a questão levantada pela Alemanha da França e o tom usado pela Angela Merkel e o tom usado pelo Emmanuel Macron, que são dois casos totalmente diferentes. Acho que o questionamento levantado pela Angela Merkel, goste ou não, pode ser feito. O presidente Bolsonaro está no seu papel de defender o seu governo, concorde-se ou não com os argumentos dele, mas ele está fazendo o papel dele de defender. Eu acho que até aí está dentro de uma conversa normal entre países, potências, enfim. Já o tom usado por Emmanuel Macron de fazer quase que uma chantagem, de querer pressionar e botar acordos comerciais obrigando o Brasil ou constrangendo o Brasil em relação especificamente àquele acordo que é, no mínimo, muito questionável, né? Aquele acordo que diz que depois de 100 anos se gastando trilhões e trilhões, pode-se diminuir meio grau da temperatura da Terra daqui a 100 anos. Esse acordo de Paris, a gente podia ficar horas discutindo só sobre ele. Então, o tom usado por Emmanuel Macron, que é um presidente, no mínimo, uma frustração para a França, que tem popularidade em queda, que está enfrentando problemas enormes dentro do seu país, e usar isso, e usar o tom que ele usou, verdade seja feita, se fosse o Bolsonaro falando assim com ele, pessoal a turma ia cair de pau em cima dele. E dessa vez foi o Macron que nesse ponto foi acima do tom. Então acho condenável esse tipo de chantagem. Eu já não gosto de politização de questão comercial. Acho que questões comerciais têm que ser tratadas pelas empresas, têm que ser tratadas fora do ambiente político, fora das agendas políticas específicas dos chefes de Estado. É claro que eu entendo sanções econômicas contra ditaduras, contra países que estão fazendo genocídio, enfim. Agora, por exemplo, os Estados Unidos estão comandando um esforço de pressão em relação ao Irã pelos desrespeitos do Irã em relação àquele acordo maluco que o Obama assinou com o Irã em 2015. Nesse caso, é uma ditadura, é uma teocracia que está caminhando para ser uma potência nuclear, o que eu acho que é um ponto muito arriscado para o equilíbrio de paz ali da região. É um caso totalmente diferente entre democracias como, por exemplo, França, Alemanha e Brasil. São países que é possível ter divergências totalmente normais entre condução de diversos assuntos. Os assuntos climáticos estão dentro de assuntos que podem ser colocados na mesa e discutidos de uma maneira que sem esse tom usado pelo Emmanuel Macron, na minha visão, foi além do tom. Se ele perceber isso e voltar a falar no tom que a Angela Merkel usou, está totalmente dentro do normal e é para isso que servem esses encontros. Está tudo certo. Acho que o presidente Bolsonaro também tem seus pontos, e ele deve esclarecer, e sempre que esse assunto ambiental é levantado, dizer que, no mínimo, defender a mudança de abordagem a esse tema. Eu mesmo aqui na rádio já entrevistei o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Eu acho que ele tem pontos defensáveis sobre como ele está conduzindo a pasta. Agora, Macron, por favor, né? Eu acho que aí sim, eu não quero bancar o general Heleno, mas nesse caso específico eu acho que ele tem mais problemas para cuidar e esse tom não cabe ao que ele usou nessa situação.